Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e você está no canal Gotas de Química. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, aproveite para inscrever-se e ativar as notificações. Não esqueça também de deixar agora o like, porque é importante para impulsionar o nosso vídeo aqui dentro do YouTube. Hoje, 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Essa data foi estabelecida lá em 1987 pela Organização Mundial de Saúde. E desde então, todos os anos, são feitas campanhas para alertar a população acerca das doenças, dos perigos e também das mortes evitáveis pelo tabagismo. Aqui no Brasil, o responsável pela divulgação e pela produção de material técnico para essa campanha é o Instituto Nacional de Câncer, um órgão ligado ao Ministério da Saúde. E esse ano eles escolheram um tema bem pertinente: tabagismo e coronavírus. Eu quero te convidar a conhecer neste episódio sobre a química do tabaco e quais as suas implicações para essa pandemia que estamos vivendo. A gota de hoje é tabagismo e coronavírus. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência da nicotina. E no mercado nacional e mundial existem várias formas de uso desse tabaco, né? Pode ser na forma fumado, inalado, mascado, absorção pela mucosa oral. Aqui no Brasil, a forma de uso predominante é o fumado. E eu quero te convidar então agora a conhecer um pouco mais sobre a química do tabaco. O tabaco, quando é queimado, ele libera aí cerca de 7.000 substâncias químicas diferentes, tanto substâncias gasosas quanto partículas. Dessas 7.000, eu quero abordar aqui as três principais. A primeira delas é a nicotina. A nicotina é um alcaloide presente nas folhas do tabaco. Se você ainda não sabe o que é um alcaloide, eu te convido a assistir o nosso episódio anterior sobre a cafeína. Lá eu faço uma explicação do que é um alcaloide, tá? Eu vou deixar aqui linkado nos cards e você pode assistir. A nicotina é considerada um estimulante, uma vez que excita as nossas células cerebrais, funcionando aí como uma droga psicoativa. Além de estimulante, a nicotina causa outros efeitos no nosso organismo, como a redução do apetite, o aumento dos batimentos cardíacos, da pressão arterial e da frequência respiratória. E esses efeitos acontecem por dois motivos. Primeiro, a nicotina ela contrai as nossas artérias. E segundo, ela provoca o acúmulo de gordura, de colesterol nas paredes das nossas artérias, o que vai comprometer aí a passagem do sangue. Para você ter uma ideia de quantidades, em um cigarro nós vamos encontrar de 9 a 17 miligramas de nicotina, enquanto que em um charuto você vai ter aí até 50 miligramas. A segunda molécula presente aí na fumaça de um cigarro que é queimado é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás muito fácil de passar pelos nossos alvéolos e atingir a nossa corrente sanguínea. E aí é que mora o perigo. O monóxido de carbono no nosso sangue, ele se liga, se combina com a hemoglobina, formando uma estrutura conhecida como carboxihemoglobina. Inicialmente, a hemoglobina tem a função de carregar oxigênio para todo o nosso corpo. Uma vez que ela não está mais disponível, porque ela está ligada agora a uma outra espécie química, ocorre uma carência de oxigênio no nosso organismo. A terceira substância química, na verdade, não é uma substância, mas um conjunto. Se chama alcatrão. Ao contrário da nicotina e do monóxido de carbono, que são as substâncias únicas, o alcatrão é uma combinação aí de 4.000 compostos químicos cancerígenos altamente perigosos. As suas partículas são capazes de destruir os nossos alvéolos pulmonares, provocando aí doenças como o enfisema. Além disso, o alcatrão é apontado como precursor de vários tipos de câncer. O tabagismo, portanto, constitui um fator de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, não somente câncer de pulmão. Além disso, ele é o precursor de várias outras doenças, como tuberculose, infecções respiratórias, infertilidade, impotência sexual, catarata e muitas outras. Para que você tenha uma ideia do perigo dessa doença, o consumo de tabaco é responsável por matar cerca de 8 milhões de pessoas por ano no mundo
todo, e isso a gente está incluindo aí nessa conta o tabagismo passivo também. Aqui no Brasil, por exemplo, estima-se que 438 pessoas morrem por ano devido ao tabagismo. A gente sabe que está vivendo um momento único na história mundial, né? Em março de 2020, a OMS declarou um estado de pandemia em relação ao coronavírus. Isso significa que esse vírus está presente em todos os continentes. O coronavírus é uma família de vírus que causa problemas respiratórios. A transmissão, a gente está acompanhando aí, ela é muito rápida, muito fácil e ela acontece através do contato. Seja a partir de um aperto de mão, do contato com objetos, um telefone celular, uma maçaneta de porta que você pegou que estava lá com o vírus, não é? E no estágio mais avançado dessa doença, você tem aí uma insuficiência respiratória, vem aquela falta de ar, a falta de oxigenação. Isso tantas vezes tem levado ao óbito. E aí a gente para pensar, qual que é a relação dessa pandemia com o tabagismo? Nós já vimos que o consumo de tabaco causa vários problemas, várias doenças. E como que isso se relaciona, como isso pode agravar essa crise do coronavírus? E aí eu aponto 3 motivos pelos quais os fumantes são mais vulneráveis à infecção pelo coronavírus. Eu chamo esses 3 motivos dos 3 Cs: contato, compartilhamento e comprometimento. O contato se dá pelo constante contato dos dedos, né, com a boca durante o ato de fumar, o que pode aumentar a transmissão do vírus. O compartilhamento se dá pelo uso de produtos que usam compartilhamento de bocais para inalar a fumaça. Como exemplo, a gente tem o narguilé. Então isso também aumenta a transmissão do vírus. E o terceiro motivo é o comprometimento. O tabagismo provoca infecções e um comprometimento dos mecanismos de defesa do nosso organismo. Então vai tornar essa pessoa mais vulnerável a ter uma infecção mais grave pelo coronavírus. E aqui cabe a gente lembrar um fator bem importante, né, que é a questão do fumo passivo ou do tabagismo passivo. O que é isso? É quando você não é fumante, mas você convive em um ambiente fechado com alguém que é fumante e você também inala aquela fumaça, né? Do mesmo jeito que o fumante está inalando aquela fumaça nociva, você que não fuma também inala. E isso traz problemas, sim, para a saúde do não fumante, tá? Essa exposição involuntária, ela pode provocar desde reações alérgicas, como uma sinusite, uma rinite, até infartos, né, insuficiência pulmonar e câncer. E os grupos mais suscetíveis ao tabagismo passivo são crianças e bebês, que ao inalarem essa fumaça constantemente, acabam por desenvolver problemas respiratórios. A gente tem também as gestantes como um grupo de risco para o tabagismo passivo, porque elas podem ter um maior risco de natimorto, podem desenvolver aí uma malformação congênita e até um feto com baixo peso no nascimento. A verdade é que não existe nível seguro para a exposição ao tabagismo passivo. Então, a melhor maneira realmente é eliminar o tabagismo de ambientes fechados. O Brasil tem cerca de 20 milhões de fumantes. Cerca de 19% dos adolescentes entre 13 e 15 anos experimentam cigarro. E aproximadamente 80% dos jovens que evoluem para fumar regularmente fazem isso antes dos 19 anos de idade. Diante desses dados e dos vários estudos que comprovam as implicações severas do tabagismo sobre o agravamento da Covid-19, fica aqui o nosso alerta. Eu sei que é uma pequena gotinha no oceano, mas o Gotas de Química deixa aqui a sua contribuição para o Dia Mundial Sem Tabaco. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!